Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. E o tema de hoje é o que fazer antes de pegar a câmera. Sim, antes de pegar a câmera para fotografar, o que a gente deve fazer para valorizar a nossa fotografia, para resolver alguns problemas e para a gente não passar trabalho depois na pós-produção. Beleza, galera? Vem comigo. Pessoal, então o que eu tenho percebido ao longo desses anos, não só nos fotógrafos de arquitetura, mas também no pessoal que trabalha com imóveis, que faz fotografia, né, para imobiliária, enfim, que faz a captura dos seus imóveis para venda ou para aluguel, enfim. Qual é a maioria do erro que essas pessoas cometem? É achar que vai chegar no local e vai simplesmente bater a foto e vai embora. E, gente, não é assim que funciona. Então, o que a gente deve fazer quando a gente chega no lugar? Qual é o meu workflow? O que eu faço quando eu chego no ambiente para preparar, né, aquele lugar para aí sim a gente pegar a câmera e fazer as fotos. Mas antes de pegar a câmera de fato, tem um processo gigantesco, ou não, dependendo do ambiente, às vezes esse ambiente já vai estar praticamente pronto, mas alguns detalhes que a gente precisa fazer para deixar esse ambiente ok, para evitar trabalho depois na pós-produção. O mais importante de todos, o primeiro passo, gente, conheça o projeto. Eu gosto de conversar com o cliente, gosto de conversar com o arquiteto, olhar a planta, né? Olhar às vezes os renders que ele me manda, algumas referências visuais. Por quê? Porque isso vai me ajudar e eu entender o que aquele projeto realmente precisa transmitir através da fotografia. Então a primeira coisa que eu faço quando eu chego no ambiente, meu assistente já vai montando equipamento, vai deixando a câmera pronta, fazendo isso tudo, e o que eu faço? Eu vou dar um giro no local, seja no apartamento, ou seja na casa, enfim, onde eu estiver fotografando, para eu entender como é que é a planta daquele apartamento, né? Como é que é a planta daquele lugar, aonde que são as entradas de luz, se eu vou poder usar uma luz de janela, se eu não vou poder usar a luz da janela, se a gente vai trabalhar com luz natural ou com luz artificial. Já vou olhando o ambiente, entendendo as luzes, se a gente for fotografar com luz artificial, por exemplo, saber se eu vou deixar todas ligadas ou se eu vou deixar somente algumas luzes mais pontuais, luzes de efeito, ou se a gente vai trabalhar com luz natural e vamos apagar todas as luzes do apartamento, abrir as janelas, né, botar todas as entradas de luz para a gente ver se é suficiente para iluminar aquele ambiente e deixar todo o ambiente homogêneo, né? Porque o que acontece? Às vezes a gente tem um living com bastante entrada de luz, mas os quartos a gente tem pouca entrada de luz, ou tem um prédio do lado, ou às vezes a vista não é legal. Então vê se a gente vai conseguir fazer aquele apartamento ou aquele local com todas as luzes trabalhando na mesma pegada. Então não adianta, por exemplo, a gente fotografar um lugar onde eu vou fazer, aqui a luz tá boa, vamos fazer com luz natural, aqui a luz não tá legal, vamos fazer com luz artificial. Então a gente precisa entender que o projeto ele precisa seguir uma linha, né, de iluminação. Então basicamente isso, entender se a gente vai usar a luz natural, se a gente vai usar a luz de projeto, né, a luz artificial. São muitos arquitetos, clientes meus, são especialistas em luminotécnico. Então não faria sentido eu trabalhar apenas com luz natural, e quando for fazer uma fotografia para um arquiteto desse, que tem essa especialidade, eu preciso, né, aprender a trabalhar com luz artificial também. É um pouco mais difícil, exige um pouco mais de técnica, somente o HDR às vezes não funciona, a gente tem que trabalhar com flash, tem que trabalhar com iluminação para fazer essas compensações, né? As luzes têm o problema de que às vezes um ambiente, o apartamento é muito grande, e a gente pega um ambiente, por exemplo, que aqui a luz é neutra, aqui a luz é mais quente, e lá na cozinha, por exemplo, a luz é mais fria. Às vezes a foto ela vai pegar todos os ambientes e a gente não vai conseguir isolar apenas um, porque se tu isola um ambiente, se ele tem ali uma luz mais neutra, a gente vai trabalhar a luz neutra. Agora o problema é quando tu pega uma foto que pega 3, 4 ambientes na mesma cena, como é que a gente vai dosar essas luzes? Porque um é luz quente, outro é luz fria, e fica aquela coisa do laranja com branco misturando com azul, fica bem estranho. Então a gente precisa entender isso, e esse primeiro giro ele serve para isso, para a gente entender o projeto, a planta, saber já ir criando alguns ângulos na nossa cabeça. Então quando eu passo por um local que eu vejo mais ou menos a fotografia, ela já está na minha cabeça. Quando eu vou pegar a câmera para fotografar, é claro que a nossa criatividade vai fluindo na hora, mas muitas das vezes eu já tô com a foto na minha cabeça e eu já sei exatamente aquilo que eu vou fazer. Esse giro serve pra gente conhecer o lugar, pra gente entender as luzes e ir criando algumas cenas, entendendo mais ou menos os ângulos que a gente vai fazer. E outra coisa muito importante também é a gente saber o tempo que a gente vai levar. Às vezes só de dar esse giro pelo lugar, eu já sei exatamente, ó, aqui vai levar 1 hora para fazer tudo, vai levar 2 horas, 2 horas e meia. É bom também porque o teu cliente se sente mais confortável sabendo que horas que vai começar, que horas que vai terminar. É claro que às vezes tem, né, passa um pouquinho do horário, termina um pouco antes, mas via de regra, geralmente quando eu passo um horário a gente
tem a tendência de manter assim bem na risca, pela experiência e tudo mais que vai adquirindo ao longo do tempo, você vai ser capaz aí de conseguir passar bem certinho o tempo que vai levar, só dando esse giro e entendendo o projeto. Então a gente já deu esse giro pelo espaço, já viu o ambiente, já identificou essas coisas, e aí tem um outro ponto que é interessante a gente colocar, que é a organização do ambiente, tá? Às vezes o ambiente, eu não vou dizer que ele tá bagunçado, mas às vezes algumas coisas estão fora do lugar, então a gente alinha os móveis, tira às vezes algum objeto do local, coloca de novo, muda os objetos de lugar, deixa o ambiente às vezes mais limpo, né, mais equilibrado. Pequenos ajustes, né, que fazem a diferença no resultado final. O arquiteto, ele por mais que ele tenha caprichado na decoração e na produção daquele ambiente, tem coisas que a gente sabe que na foto funciona, que é diferente do olhar na hora lá. Então acontece muito, gente, mas muito de verdade, de, por exemplo, eu olhar uma mesa e essa mesa ela tem 8 cadeiras. Por exemplo, tô num living bem grandão e essa mesa tem 8 cadeiras. Às vezes a gente tira 2 cadeiras e deixa com 6. Mas a gente sabe que aquela mesa é uma mesa para 8 cadeiras, mas quando a gente coloca a câmera, dependendo do ângulo que a gente está trabalhando, a gente tem uma sequência de cadeiras muito grande, né? E a gente não consegue, a gente chama de respiro, tá? Vocês vão ouvir muito eu falar sobre isso, sobre respiro, e a gente não consegue esses respiros, tá? Que vão deixando a foto mais equilibrada. Então a foto parece que ela vai ficando cadenciada, assim, é muito plano em cima de plano, muita coisa, sabe? Muita informação visual. Então assim, a cadeira tá ali? Tá ali. Precisa ter 8? Não precisa ter 8. Se tiver 6, vai mostrar a cadeira, vai continuar mantendo a essência do projeto, a gente não vai mudar o projeto por causa disso, né? E a gente consegue esses respiros, consegue deixar a imagem mais visualmente mais equalizada, tá? Então, mesmo antes de sair para fotografar, que é o que eu estava falando, é interessante a gente entender um pouco do ambiente, entender um pouco do espaço. Às vezes esse giro vai ser importante para ti, o teu cérebro processar todas essas coisas. Isso é muito natural, tá, gente? Conforme vocês forem fotografando, vocês vão perceber que isso vai se tornando... É igual dirigir, a gente não precisa pensar em trocar marcha, embreagem, primeira. A gente simplesmente faz, né, automaticamente. O cérebro nem faz a gente pensar para isso, porque é uma coisa natural. Na fotografia é a mesma coisa, essas coisas vão ser naturais. Então, tu chegou no ambiente, tu já bateu o olho que tem uma mesa, que tem uma cadeira daquela ali que tá 1,5 cm desalinhada das outras. A maioria das pessoas não vai perceber, mas a gente percebe esse tipo de coisa. E o pior é que na fotografia, depois de feita, às vezes fica muito evidente. Às vezes uma cadeira, um objeto, alguma coisa que não tá alinhada, ela vai acabar se sobressaindo quando a pessoa estiver olhando, porque imagina, quando a gente entrega a foto em alta qualidade, em uma resolução muito grande, a pessoa às vezes vai perder 5 minutos ali observando aquela foto e admirando aquela foto, então ela vai poder ver cada detalhe, e imagina se a gente deixa essas coisas fora do lugar. Então isso na câmera a gente não resolve, não existe um botão na câmera que eu clico e alinha os objetos, não, sabe? Isso é uma coisa que a gente tem que fazer. Então, gente, de verdade, assim, ó, a coisa mais importante na hora de fotografar arquitetura, seja você profissional da área de arquitetura, seja você um corretor de imóveis que às vezes está pegando algumas dicas aqui para fotografar os ambientes, larga a câmera, deixa ela ali, vai pelo ambiente, entenda o ambiente, entenda o projeto, esteja atento às mínimas coisas. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês depois de coisas do dia a dia que a gente pode fazer e vai ficar uma foto maravilhosa, ou a gente simplesmente coloca a câmera e fotografa e não faz, e a gente acaba perdendo uma foto, estragando uma foto que poderia ser muito melhor, né? Então é isso, gente, tá? A primeira coisa, atenção, né, naquilo que a gente está fotografando, olhe o ambiente, entenda o projeto, conversa com o arquiteto, vê quais são as coisas importantes para ser fotografadas, aquilo que ele quer mostrar, qual é a essência, porque às vezes eu boto o olho em alguma coisa, mas para o arquiteto aquilo ali não é importante. Às vezes o importante para ele é uma decoraçãozinha que está ali em cima de uma bancada, do lado de alguma coisinha que ele trouxe de algum lugar específico, ou que é muito original, uma coisa que ele trouxe, por exemplo, de uma viagem que ninguém tem. Então, sabe, uma decoração específica, um detalhe de marcenaria que ele mesmo fez o projeto e eles executaram, e é um desenho que só vai ter naquela casa, naquele lugar. Então, às vezes, esse é o tipo de coisa que a gente não vai observar, porque, né, a gente não está ciente de todos os detalhes do projeto, mas para o arquiteto, para a pessoa que está te contratando, aquilo ali faz toda a diferença. Então, fazer o briefing, né, antes de começar a fazer as fotos, dar esse giro, entender a arquitetura,
observar as coisas que estão fora do lugar, observar as coisas que estão demais. Às vezes tem muito livro, às vezes tem muita decoração, às vezes tem muito vaso, às vezes tem pouco vaso, às vezes tem pouca decoração. Tem lugares às vezes que eu vou fotografar que eu sinto que falta alguma coisa, eu chamo o arquiteto e falo assim, olha, tu não acha que em cima dessa mesinha, desse criado mudo, a gente não pode colocar um livro, talvez um óculos, alguma coisa para dar uma diferença, para chamar um pouco a atenção, porque às vezes ali só o móvel cru não é legal, mas tem situação que tu tá fotografando, por exemplo, uma marcenaria, e eles não vão querer nada em cima, eles não vão querer decoração para chamar atenção, eles vão querer exatamente a marcenaria crua com um detalhe específico e nada que tire o foco daquilo ali. Então entender, gente, o projeto, entender para quem que você está fotografando e tentar extrair o melhor de todas essas informações que a gente tem. Ok? Pessoal, outra coisa muito importante também é pensar na narrativa, né? A gente precisa pensar na narrativa, a gente precisa entender que as fotos, ela contam uma história, uma sequência de fotos contam também uma história, e a gente precisa fazer essas fotos numa sequência e de forma que fique fácil da pessoa que vai olhar essa foto depois e que não teve nesse ambiente entender as entradas, a circulação, o espaço, os detalhes. Então o arquiteto olha o material final e ele sente que ele está fazendo um tour pelo ambiente, né? Eu acho que é interessante assim, a gente conseguir manter a essência do projeto nas fotos, mas também contar essa história, que a pessoa tem essa percepção de que a cozinha fica do lado desse ambiente, que esse ambiente é integrado, que esse ambiente é fechado e não tem ligação esse com esse. É importante na fotografia a gente conseguir fazer essas ligações. Então são coisas também que a gente deve pensar antes de começar a fazer as fotos, né, de quais os ângulos e o que a gente vai mostrar para que isso fique sempre evidente, para que o cliente ou a pessoa que for ver esse projeto depois, o cliente do teu cliente, né, ele consiga entender aquele projeto. Enfim, se ele for comprar essa residência, ele precisa entender que pelas fotos como é a planta e tudo mais, né? Eu acho que isso é bacana e isso faz toda a diferença. Agora, pessoal, eu queria passar para vocês uma lista de algumas coisas que eu acho importante, né? Eu já falei de uma forma geral, que eu dou essa volta no ambiente para entender, mas eu queria passar uma lista de, como se fosse um checklist mesmo, né? Se quiser, depois monta isso aí, imprime, para poder, quando estiver indo no ambiente, olhar todas essas coisas e entender se está tudo ok ou se não tá. Então vamos lá. Se for fazer foto com luz natural, o que é preciso fazer? Abrir as janelas, né? Não abra a janela se tiver muito vento, porque isso vai balançar a cortina, vai balançar as coisas. Se tiver pendente, vai balançar. E como a gente trabalha com fotografia de longa exposição, vai ficar tudo borrado. Então abra a cortina, mas deixa a janela fechada para não entrar vento. Se for um dia que não tem vento e for legal fazer com a porta aberta ou janela aberta, também não tem problema, tá? Mas tenha cuidado com isso, porque na hora de fotografar às vezes tu não percebe. Quando for depois, já estiver em casa, né, ou no escritório e for fazer o tratamento dessas fotos, você vai ver que algumas coisas ficaram balançando ali e depois não vai ter como corrigir, tá? Então primeira coisa, prestar atenção nisso. Se for fazer foto com luz artificial, pede para o arquiteto acender todas as luzes, todas as luzes, e vai junto com ele, ambiente por ambiente, acendendo e apagando, e vai mostrando para ele o que fica legal e o que não fica. Por exemplo, juntos vocês podem ver isso. Então chega numa sala, acende todas as luzes, aí tu já vai falar, pô, cara, tem luz demais, tem luz aqui que tá conflitando com a outra, porque às vezes o que acontece? O arquiteto ele projeta, mas o projeto não é feito para usar todas as luzes juntos. Existem cenas dentro de um projeto, então às vezes tu vai acender todas as cenas, vai ficar estranho, vai ficar muita luz. Então o que a gente faz? Cara, monta uma cena para mostrar como é que seria esse living aqui de uma forma mais aconchegante. O arquiteto vai apagar provavelmente a luz do teto, vai acender alguma luz mais pontual, mais indireta, né, de forma que aquele ambiente fique mais aconchegante. Então a gente tendo conhecimento de todas as luzes que tem no projeto, não acontece também, por exemplo, de tu fazer as fotos e depois o arquiteto olhar e falar, pô, mas tinha uma luz ali naquele nicho, pô, tinha um LED lá dentro e tu não acendeu, e a gente realmente não sabia que existia aquele LED, a gente não conhece o projeto, como é que eu vou saber que dentro daquele nicho tinha um LED, né? É difícil, a gente não vai sair igual aí
me diz o nome de um investigador, um Sherlock Holmes, né? A gente não vai ser igual um Sherlock Holmes olhando cada detalhe do projeto e vendo se tem ou se não tem LED, não faz sentido. Então o arquiteto, tanto junto, a gente pergunta, olha, tem alguma luz que tu gostaria de mostrar, que tu quer que apareça no projeto? Ou vamos trabalhar com luz natural, deixar tudo apagado? Enfim, vocês vão definir isso na hora, mas é importante também saber, pedir para o arquiteto ou para a pessoa que estiver ali te mostrar quais são as luzes importantes para não acontecer de fazer as fotos e a gente achar que tá ok e depois ele te ligar dizendo que tu não acendeu alguma luz que deveria estar acesa. Outra coisa importante também, quando a gente está num quarto, por exemplo, é olhar as roupas de cama, tá? A gente sabe que cama é uma coisa muito orgânica. Eu acho que fazer uma foto com aquela cama perfeita, sem uma dobrinha, sem uma marquinha, é quase que um 3D, então assim, vai acabar ficando irreal. Hoje em dia as pessoas buscam cada vez fotos mais humanizadas, assim, de ambientes que foram usados, que fazem sentido as marcas que as pessoas deixam ali, né? E a cama é uma delas, então assim, gente, coisa mais legal do mundo, eu adoro quando o arquiteto topa, é fazer foto com cama desarrumada. É como se alguém tivesse deitado e acabado de sair e a pessoa, sabe, abre aquela colcha e deixa aquela coisa meio, o travesseiro ainda meio amassadinho, a colcha, a coberta, enfim, toda, sabe, eu acho interessante. Eu gosto desse tipo de fotografia, já fiz várias fotos assim, mas tem também o arquiteto que vai querer tudo bonitinho, tudo retinho, tudo alinhadinho, passadinho, então é questão de conversar com eles. Mas uma coisa que, assim, independente da situação, se for fazer uma foto de um quarto e tiver uma roupa de cama ali posta, presta atenção nos alinhamentos, porque às vezes a colcha enfim, a coberta, a manta, ela pode estar um pouco torta, então às vezes no começo da cama ela vai estar numa altura, no final da cama ela já está mais baixa ou está mais alta, aí está aparecendo o lençol de baixo, ou está aparecendo um pedaço do colchão, ou às vezes a estrutura da cama em volta, num lado não aparece, no outro lado aparece. Vocês estão vendo que até agora eu não falei de câmera, não falei de configuração, mas são coisas que vão fazer toda a diferença depois. Quando a gente olhar uma foto, a gente vai saber, cara, essa foto é profissional, mas por quê? Porque o cara tem uma câmera top? Porque o cara é o bambambam da técnica? Não, gente. É porque ele teve o mínimo de atenção para entender que tem coisas que não é a câmera. Tu pode ter a melhor câmera do mundo, se tu não tiver atenção e cuidado com a fotografia e com aquilo que tu vai registrar, às vezes um detalhe desse vai estragar, né? Tu tendo o melhor equipamento do mundo e tendo toda a técnica que tu pode ter, mas um detalhe desse pode acabar estragando a tua fotografia e a tua foto não vai ter aquele uau, quando as pessoas olham e falam, cara, que foto animal. Então são esses detalhes que fazem a diferença. Então cama, alinhamento, outra coisa, travesseiro, tá? Cuidem, porque assim, a maioria dos lugares que a gente vai, nem sempre os travesseiros são exatamente iguais. Às vezes a pessoa que estava usando aquele travesseiro, o homem tem a cabeça um pouco mais pesada, a mulher tem a cabeça um pouco mais leve, então acaba que o travesseiro dele fica deformado de um jeito, o dela fica de outro, e quando a gente coloca os dois e vai fazer uma foto de frente, por exemplo, sabe aquela cabeceira de frente, acontece que um travesseiro não fica igual ao outro, e a gente arruma, e às vezes não tem o que fazer, e aquilo ali fica estranho. Então troca de travesseiro, pega do outro quarto, se for travesseiro novo, melhor ainda, porque aí vai ficar igualzinho, mas ter esse cuidado, sabe, de deixar ele alinhado. Então tem dois travesseiros, coloca no centro da cama, deixa o espacinho bem no meio, né, para não ficar travesseiro nem mais para esquerda, nem mais para direita. Almofadas em sofá, por exemplo, alinha os sofás para ele ficar com encosto, né, sempre na mesma altura. Às vezes tem sofá que um encosto desce, o outro fica reto, então fica aquela coisa estranha. Arruma as almofadas para elas ficarem todas bonitinhas. Se a casa tiver essa pegada e o arquiteto tiver essa pegada de uma coisa mais jogada, eu não vejo problema também de ter uma almofada mais amassada, uma mais baixa, uma mais alta. Mas se for um ambiente que tu entende, por exemplo, um ambiente mais clássico, ou que pede, né, esse ajuste, por exemplo, para ter as coisas todas bonitinhas, na mesma altura, sabe? É difícil explicar porque é uma coisa muito visual, mas às vezes tu olha uma almofada e tu vê que uma tá mais torta, tá mais, sabe, mais murchinha, a outra tá mais bonita. Então, assim, tentar deixar tudo dentro do mesmo padrão. Às vezes vai ter que pedir pro arquiteto, cara, traz outra almofada, ou essas duas aqui não tá legal, vamos fotografar com uma só porque essa outra aqui tá estranha. É a gente que tem que alertar eles e avisar eles que às vezes aquilo ali não tá ficando legal na fotografia. Outra situação, gente, quando for fotografar a cozinha, muitas vezes o próprio arquiteto ou as pessoas que estavam no apartamento, antes de a gente chegar, estavam produzindo, eles tomam água, eles estão usando ali o apartamento e às vezes ficam algumas coisas em cima da pia ou dentro da pia. A maioria das cubas hoje são bem baixas, então o que dá pra fazer? Dá pra gente baixar os copos, né? Tentar baixar um pouco das coisas que estão ali,
porque a nossa fotografia ela não é tão alta, né, tão de cima para baixo, então dependendo da altura que a gente estiver fotografando, a gente consegue fazer essa fotografia sem pegar as coisas que estão dentro. E se estiver pegando dentro, não tem o que fazer, tem que tirar e levar para outro lugar. Geralmente na cozinha tem bastante utensílios, bastante coisas em cima dos bancadas, né? Então vê se aquilo ali tá demais, se tem muita coisa em cima, conversa com o arquiteto se às vezes dá para tirar um pouco ou não, ou colocar. Às vezes a bancada tá muito limpa, é interessante às vezes pegar alguma decoração que não vai aparecer, por exemplo, da sala, pega da sala, coloca na cozinha, faz a foto, depois volta para lá. Claro que coisas que fazem parte desse contexto de cozinha, né? Não adianta botar uma almofada, um ursinho de pelúcia em cima da cozinha que não faz sentido, mas tentar às vezes ajudar o arquiteto, porque muitas das vezes ele não sabe como aquilo ali vai ficar na foto, né? Ele tem uma ideia visual, ele fez aquele projeto, mas na hora de fazer a foto, um simples ângulo pode mudar completamente aquilo que a gente está vendo. Então uma arquitetura, uma decoração que ele fez para esse canto aqui, dependendo do ângulo que eu estou fazendo, não valoriza nada e a gente tem que mudar essas coisas de lugar. Eu não gosto de mudar simplesmente por mudar, mas quando eu vejo que é importante, eu sempre chamo o arquiteto comigo e falo assim, olha, tô tentando fazer essa foto, esse objeto aqui ele tá meio fora, o que tu acha de trazer ele um pouco mais para dentro, ou tiramos ele da cena, vamos trocar por outra coisa, ou às vezes o ambiente tá meio, sabe, uma parede, meio sem nada, e aí tem uma poltrona num quarto, ou numa sacada em outro lugar, e eu falo assim, cara, vamos pegar aquela poltrona, vamos botar aqui, vamos montar um ambientezinho aqui, só para ver como é que fica, e às vezes a gente cria um ambiente novo dentro daquele lugar, que fica bonito pra caramba, às vezes não era do projeto, mas o arquiteto acaba gostando e a gente acaba produzindo aquela foto, porque ela também mostra como aquele local, aquele espaço pode ser utilizado também, mesmo que não tenha sido originalmente projetado para aquilo. Mas tenha cuidado quando for fazer isso, porque tem arquiteto que não gosta, tá? A maioria dos arquitetos são gente boa, aceitam as nossas opiniões, mas eu já fotografei para arquiteto que eu não podia mexer uma vírgula do lugar porque ia estar interferindo na obra dele. Então saiba com quem você está lidando para evitar, né, problemas ali com a pessoa que te contratou. Uma outra coisa que é bem comum, gente, principalmente em cozinhas, é as geladeiras com bastante decoração, principalmente de imã dos proprietários. Então nem sempre a gente vai fotografar um lugar que nunca foi usado, que o arquiteto acabou de projetar e a gente já entra e já faz as fotos. Nem sempre é assim. Às vezes a gente vai fotografar lugares que as pessoas já estão morando, às vezes há pouco tempo e às vezes há muito tempo. Quanto menos tempo, melhor, porque aquele projeto ainda não se descaracterizou da originalidade que o projeto tinha, né, o que o arquiteto projetou para ser. A pessoa, quando mora no ambiente, ela vai trazendo coisas, vai viajando e vai trazendo um monte de coisa, e às vezes as coisas são bacanas, mas nem tudo que eles trazem combina com o projeto, nem tudo agrega. A gente sabe que são coisas que têm valor sentimental para as pessoas, mas às vezes para o visual do projeto acaba que não acrescenta. Então, por exemplo, imã de geladeira. Se eu for fotografar um pub, né, um ambiente assim mais descontraído, eu acho legal, eu não tiraria. Mas na maioria das situações, quando a gente vai fazer foto de arquitetura, se tem muito imã, às vezes tem anotação da criança, do colégio, coisa que não pode esquecer, tarefinha, sabe? Às vezes tem geladeira que é um painel de informação, então a gente tira isso. E o que a gente faz? Fotografa, pega o celular, bate uma foto para ver como estava antes, tira tudo, né, com calma. Geralmente a gente coloca dentro das próprias gavetas da cozinha, então pô, tem a geladeira aqui, do lado tem uma gaveta, eu abro a gaveta, vejo se tem espaço, vou tirando, já vou colocando ali organizadinho. Eu faço de tudo para eu não precisar fazer isso, porque a gente já aconteceu de a gente mexer em coisa e às vezes acabar quebrando, ou às vezes a coisa tava quebrada, mas ela tava de um jeito ali que parecia que não, e quando tu encosta ela descola ou acaba, né, se soltando. Então a gente tá ali para fotografar, a gente não tá ali para ficar arrumando o ambiente nem nada disso. Por isso que o arquiteto tá lá, por isso que o assistente do arquiteto tá lá, por isso que o dono da casa às vezes tá lá. Então a gente pede para eles, olha, eu queria fotografar, mas a gente gostaria de tirar os ímãs da geladeira, você consegue tirar e colocar numa gaveta, depois colocar de volta. E gente, a intenção da pessoa que te contratar é fazer a melhor foto possível. Então assim, vai ser do interesse dele, quando tu dá um direcionamento, de fazer aquilo para ser a melhor foto possível. Dificilmente, eu acho que nunca aconteceu de eu pedir alguma coisa e o arquiteto ou o cliente não querer fazer. Geralmente eles entendem que aquilo ali é pro bem da foto, que a gente vai construir uma foto mais bonita, e é meu interesse, é interesse deles também construir essa foto o mais bonita possível. E tudo ok, nunca tive problema com isso. Isso vale também para porta-retrato, né? A gente vai fotografar uma sala, às vezes tem muito porta-retrato das pessoas,
ou vai fotografar um quarto, que também tem muitas coisas pessoais. Tem arquiteto que vai falar que não tem problema, mas assim, mesmo assim, às vezes a poluição visual é muito grande, a gente acaba tirando um item ou outro, né, pedindo para tirar, ou às vezes é porque realmente a pessoa, né, aquilo ali é a intimidade dela, tal, a gente acaba tirando. Outra coisa que eu tiro, artigos religiosos, a não ser que o arquiteto me peça para deixar aquilo, porque aquilo ali tem algum sentido, mas na cabeceira da cama da pessoa tá cheio de coisa de objeto religioso, por exemplo, estátua, Bíblia aberta. Eu sou cristão, não tenho nada contra a Bíblia, nada contra essas coisas, mas assim, na fotografia de arquitetura, eu acho interessante a gente não deixar nada que fosse de cunho religioso. Então, né, a gente tira se tiver uma imagem, se tiver alguma coisa. O que é legal, por exemplo, um livro. A pessoa tem um livro de cabeceira que tem um assunto, um tema religioso, não vejo problema ter aquele livro ali, mas esse tipo de coisa que faz parte de uma coisa pessoal, assim, da religião da pessoa, geralmente a gente também tira, tá? Eu tiro. Não vejo por que deixar esse tipo de coisa, a não ser que tu vá fotografar uma capela, ou que dentro da casa tenha um canto religioso, né? Já fui em várias casas que tem um cantinho ali que a pessoa coloca ali uma imagem, né, que é o canto da religiosidade dela. Então, nesse tipo de lugar a gente não mexe. Aí se o arquiteto pedir para fotografar, fotografa, porque faz parte, faz sentido aquilo. Se não, é o tipo de coisa que a gente também acaba não fotografando. Eu já falei de cortina, de abrir janela, abrir cortina e tal, mas a gente precisa ter ideia, gente, de que a gente está fotografando arquitetura e tem que ser tudo muito alinhadinho, tudo muito dosado, muito equilibrado, né? Então, por exemplo, quando for abrir uma cortina, tenha o cuidado de abrir igual para os dois lados, para que não fique um lado mais aberto, outro lado mais fechado, mas a gente evita e toma o máximo cuidado para não deixar, por exemplo, eu abro a cortina e fica o blackout atrás, aí eu abro o blackout, mas a cortina não tampou o blackout completamente, né? Então vai ficar aquela cortina, por exemplo, aqui e o blackout atrás aparecendo. Então assim, toma cuidado de botar o blackout para trás da cortina para ele ficar escondido, para não aparecer o blackout. Ou cuidar, porque às vezes o blackout ele tem um material mais duro e quando a gente recolhe ele fica todo empapuçado. Então vai ficar aquela cortina, sabe, bem levinha aqui e depois na hora onde ela abriu, aquela coisa amarrada, toda amarrotada, toda empapuçada, também não fica legal, fica estranho. Então quando acontece isso, fecha um pouquinho mais o blackout, né? Não deixa tão aberto, fecha um pouco mais, arruma os espaçamentos para que ele fique, sabe, um pouco mais solto. Outro detalhe com cortina também é cuidar com as coisas que estão encostando nela e mordendo ela. Por exemplo, às vezes tem uma cortina e do lado tem um criado mudo. Esse criado mudo às vezes está do lado da cama e ele está meio que encostando na cortina, mas não é só encostando, ele está empurrando ela para dentro, né? A cortina ela tem um volume. Então quando a gente encosta alguma coisa fica muito marcado, não é legal. Às vezes uma cadeira que está perto de uma cortina, às vezes, né, numa decoração que a cadeira está ali para olhar a vista, um ambiente de leitura, alguma coisa assim. Tomar cuidado para essas coisas que encostam na cortina para não ficar mastigando. Às vezes é besteira, às vezes puxou 5 centímetros para cá, já desencostou da cortina, já não tem mais aquele efeito, mas às vezes também é falta de espaço, né? As coisas tem que ser tudo ali meio apertadinha, né? Sobrou para a cortina, na hora do cara botar a cortina, o espaço que deixaram foi pouco e acaba que fica essa coisa ali esmagando. Então eu evito de fazer fotos que mostrem isso, então eu mudo o ângulo, eu trabalho a fotografia de uma maneira que às vezes aquilo fique atrás sabe? Eu posiciono a câmera de um jeito que fique atrás para não ficar aparecendo isso, porque eu não acho legal quando fica mostrando a cortina mastigando ali. Acho que sobre cortina é isso, né? Tomar cuidado também com as cortinas eletrônicas, tá? Às vezes a gente vai abrir, dependendo da forma que a gente abre, pode acabar estragando ali essa parte mecânica. Geralmente um toquinho ela já recolhe sozinha, né? Ou perguntar sempre para o arquiteto, as cortinas são automatizadas, são manuais, como é que funciona? Para a gente vai evitar de ter algum problema ali de estragar alguma cortina dessa, e é caro, tá? Não é legal estragar uma coisa dessa. Vamos falar um pouquinho de banheiro, tá? Banheiros. A gente trabalha sempre com lentes mais abertas, com lentes de detalhamento, que a gente vai um pouco mais longe e pega num framezinho mais fechado, num zoom também fica legal. Mas quais são os maiores problemas que a gente tem com o banheiro, né? O ambiente que é apertado, a gente tem que fazer acrobacias ali para conseguir ângulos bons. Geralmente o melhor ângulo de banheiro não é o ângulo reto, vai depender do banheiro, tá? Mas geralmente aquele banheiro que assim, um lado é parede, que não tem nada, e do outro lado é onde tem ali o painel, o móvel com a pia, o vaso e o box. Vocês percebem que todas essas coisas elas estão sempre numa parede só, e do outro lado a gente tem uma parede cega, na maioria dos lugares, tá?
Às vezes a gente vai em algum apartamento que o banheiro é gigantesco, do tamanho de um quarto, então tu tens coisas aqui, tu tem coisas no fundo, tem coisas do lado. Aí é interessante às vezes fazer uma foto bem no meio reta, porque ela vai pegar as duas coisas da lateral e o fundo também. Mas via de regra, 90% dos casos, o banheiro a gente vai posicionar a câmera num canto, né, e pegar o banheiro em diagonal, tá? Quando a gente não consegue de frente, bem de frente, a gente vai fazer em diagonal, tá? Tomar cuidado por quê? Porque às vezes, como a gente vai estar numa lente muito ultra grande angular, tudo que tiver nas bordas distorce e fica muito grande. Então, às vezes tem uma toalha pendurada bem no cantinho da porta e na hora que tu vai fazer essa foto para pegar aqui o balcão do banheiro, acaba pegando essa toalha pendurada e ela fica gigantesca, desnecessária. Às vezes ela vai refletir no espelho que tem logo na frente, então a gente tira essa toalha. Eu já falei com o cuidado que tem que ter na cesta de lixo, né? Tirar ali a borda de plástico, colocar para dentro. Eu geralmente, isso é uma coisa que tem que ver de lugar para lugar, mas por exemplo, o box de vidro, tem situações que eu deixo ele todo fechado e situações que eu deixo ele aberto. Por quê? Porque o box tem pega muito reflexo, né, o vidro. Então, dependendo do ângulo, se aparece eu ou não, ou a luz que está vindo de fora, se refletir muito, se ficar muito bagunçado, eu evito essas superfícies tão espelhadas, né, tão de vidro que a gente tem nos ambientes, e eu recolho. Então assim, onde tinha duas, a gente vai fazer ficar uma só, né, uma atrás da outra. Então a gente diminui um pouco essa quantidade de reflexo que pode dar dentro do banheiro. E aí dentro do box, sempre tomar cuidado para ver se não tem nada no chão. Às vezes tem muita coisa no nicho, sabe? Sabonete usado não é legal, gente. Pede pra pessoa, pô, tem um sabonete novo, vai lá, coloca um sabonete novinho. Se a pessoa não tiver o sabonete, só tiver usado, tira tudo, não deixa sabonete nenhum. Rolo de papel higiênico, pega sempre um novo. Todo mundo tem um rolo novo guardado. Pede pra pessoa, olha, teu rolo de papel higiênico aqui já tá mais da metade usado, vamos colocar um rolo novinho aqui. Coloca um rolo novinho. Esse tipo de coisa a gente faz toda a diferença. Então assim, tentar humanizar, né? Às vezes tu vai chegar num box desse, tu tens um nicho bonito e tu não tem nada lá. A pessoa tirou tudo, ou às vezes ela não tá, o apartamento não foi usado. Se tiver, né, abre os armários, vê se tu tens um shampoo, às vezes um frasco só ou dois, já deixa aquele ambiente mais humanizado e já melhora bastante o aspecto, né? Outra coisa principal também dos banheiros é evitar de pegar os banheiros que foram recém-usados, por exemplo, de alguém que tomou banho, que tu vai ter aquele box ali todo encharcado, todo engordurado, o chão também todo molhado. Então, se eu chego no apartamento, lembra que eu falei daquele giro, que é importante dar o giro, e eu identifico que esse banheiro tá desse jeito, o que eu faço? Olha, eu vou fotografando outros ambientes e vou deixar o banheiro por último. Enquanto isso, vocês não podem dar uma secadinha no box, secar o chão, secar a pia, para quando eu voltar aqui, esse ambiente estiver ok pra gente fotografar, e eles vão fazendo uma boa, gente, não tem problema nenhum. Só que o que acontece? Por isso que é importante a gente dar esse giro e olhar o projeto, porque às vezes, se eu deixasse para fazer isso no final, você entende que na hora eu ia ter que sair correndo atrás de pano, secar banheiro, enxugar box, enfim. Ia ser um trabalho ali desnecessário, eu teria que ficar mais tempo, ia pegar a pessoa no pulo ali para resolver o problema, sendo que às vezes ela teria uma hora para resolver o problema enquanto eu estou fotografando outros ambientes. Outra coisa, chão sujo. Dá para tirar no Photoshop? É fácil de fazer? É fácil de fazer. Só que se tiver muita sujeira e tu estiver editando uma foto, tu resolve em 2, 3 minutos. Agora, se tiver muita sujeira e tu tiver 80, 100 fotos para tratar, como é que fica? Tratar 80 fotos é a mesma coisa. Então, assim, não custa pegar uma vassoura, dar uma varridinha. Então, se tiver um ambiente mais ou menos sujo, que é fácil pegar a vassoura e dar uma varrida, eu peço, tem uma vassourinha, deixa eu passar aqui. Porque, assim, às vezes uma sujeirinha mínima, na hora de fotografar e de editar essas fotos, a gente vai ver que a câmera, ela consegue ressaltar muito bem as coisas, né, os detalhes. Então, aquela sujeira, se a gente tá vendo, com certeza a câmera vai fazer isso vir para fora de uma forma pior ainda. Uma outra dica aqui, lixeiras, tá? Lixeiras. Geralmente, nas minhas fotografias, eu dou um jeito de eliminar as lixeiras e não deixar isso aparecendo de jeito nenhum. Quando é uma situação que precisa ter uma lixeira, ou que aquele ambiente, eu já fui fotografar, por exemplo, ambiente hospitalar, que precisava, né, ter uma lixeira, ou um ambiente, um dentista, ou algum tipo de consultório, ou às vezes até uma cozinha, ou um banheiro, né, que a lixeira foi colocada, por exemplo, para tampar um ralinho que estava no chão, alguma coisa.
o que a gente faz? Ter o cuidado sempre de pegar o pacote da lixeira, o saco da lixeira e jogar para dentro. A maioria das vezes o que acontece? Tu tens a lixeira e tu tens o pacote do lixo, e esse pacote do lixo ele tá para fora da lixeira e depois vem a tampa em cima e fica aquela borda de pacote, tá? Então o que a gente faz? Tanto lixeira de banheiro, lixeira de cozinha, a gente tira a tampa, coloca o saco para dentro e coloca a tampa de novo. Parece simples, gente, parece tipo assim, cara, por que o Denis está falando isso? Porque é horrível fazer uma foto de um banheiro, por exemplo, que aparece uma lixeira e tem aquela borda de saco para fora da lixeira estragando a tua foto, tu não vai querer isso. Então, gente, é uma dica simples, mas ela também faz toda a diferença, principalmente em fotos de banheiro. Um outro erro bem comum que as pessoas fazem é não entender que às vezes a gente vai fazer uma foto que vai acabar aparecendo outros ambientes, né? Então, por exemplo, estou fazendo uma foto de uma cozinha ou de um living, e esse living ele tem uma porta de vidro maravilhosa e tem uma área, por exemplo, de lazer, onde tem uma piscina ou um ambiente mais gourmet, alguma coisa do tipo. E a gente não foi lá fora e não preparou aquele ambiente para aparecer na foto. E às vezes é uma situação onde, por exemplo, o arquiteto te contratou porque ele fez o projeto de interiores, ele não tem nada a ver com fachada, ele não tem nada a ver com projeto de exteriores. Mas, gente, às vezes aquilo ali vai acabar aparecendo na foto. Então já teve fotos que eu fiz que me contrataram para fazer interiores, mas que depois daquela janela, depois daquela cortina, o que tinha na vista era uma piscina, né, com vários elementos, com ombrelone, vaso de flor, brinquedo de criança jogado, coisa na piscina, aqueles macarrão, aquelas coisas. Então o que eu tive que fazer? Cara, fui lá na piscina, tirei os macarrão, o negócio do cloro tirei fora, as mesas que estavam aparecendo, eu arrumei as cadeiras para ficar as mesas, sabe, iguaizinhas, do jeito que eu fosse fazer no ângulo, que não ficasse uma aqui e outra lá, que as duas ficassem, sabe, fazendo parte da composição. Pega os brinquedos de criança, esconde no lugar, bicicleta que está jogada, coloca atrás de uma parede onde não vai aparecer, ou seja, arruma o ambiente lá de fora, para quando tu for fazer a foto de dentro, que apareça um pouco lá fora, não apareça desorganizado, desleixado, para que tudo se converse, para a pessoa que está vendo aquela fotografia fique feliz e que seja uma foto harmoniosa, porque imagina, né, uma foto maravilhosa na parte de dentro, e aí tu olha para a rua e tá tudo avacalhado, também não faz o menor sentido. Então, mesmo que não tenha nada a ver com o projeto, que tu não vá nem fotografar o externo, tenha cuidado com aquilo que aparece na tua fotografia. Às vezes não é nem o externo, às vezes é um ambiente que está do lado. Por exemplo, estou fotografando um ambiente aqui, do lado tem uma brinquedoteca, mas tu nem vai fotografar. Só que ele vai aparecer. Quando eu fizer esse aqui, vai acabar aparecendo o ambiente do lado. Então tomar esse cuidado para que quando a gente for fazer as fotos, a gente não tenha o máximo cuidado nesse ambiente aqui e aquele outro a gente esquecer e aparecer fotos lá que peguem, né, lugares assim e acabem também estragando a tua fotografia. E agora, bichinho de estimação. Gente, eu já fiz algumas fotos, depois eu vou até colocar no vídeo aqui, que ficaram sensacionais. Na época eu botei no meu Instagram e sempre que tem um bichinho a coisa parece que explode, a galera gosta. Mas tenham cuidado, gente, porque, como eu falei, fotografia de arquitetura é uma fotografia lenta. Às vezes a pessoa, vem cá, eu quero que tu faça foto com o meu bichinho, com o meu gatinho, com o meu cachorrinho, ele é tão bonitinho e tal. E por mais que a gente goste, nem sempre vai ficar legal, tá? Então o animal ele precisa ser bem calminho, bem quietinho, ele precisa ficar na posição ali paradinho, ou a gente tem que partir para uma foto um pouco mais rápida, focar no bicho, depois tentar fazer algum tipo de mesclagem com a foto da arquitetura, na mesma foto que tu fez, ou trabalhar com flash, que aí a gente resolve todos os problemas, né? Mas às vezes a gente quer fazer uma foto de longa exposição para não perder aquela iluminação, sabe? Que é diferente da luz do flash. A luz do flash é uma luz totalmente diferente da luz natural, por exemplo. E a gente não quer perder essa luz, né, essa iluminação, essa luz ambiente que a gente chama. E não tem o que fazer. Se a gente for fotografar com o bichinho ali, vai acabar o bichinho ficando borrado na foto. Então o que eu faço? Eu faço todas as fotos de arquitetura, tá? No final a gente chama a pessoa e fala assim, traz o bichinho, vamos tentar fazer algumas fotos. Que aí se tu tiver que perder algum tempo, tu já fez as fotos que tu precisava, tu já tá com a arquitetura toda garantida, e aí sim a gente pode brincar com o bichinho, né, ficar testando foto, coloca ele aqui, coloca ele ali. Então minha dica para quando você for fotografar ambientes que tenham animais, deixa pro final pra gente não ficar nesse processo, porque às vezes o bichinho, como ele não entende o que a gente quer, a gente demora até conseguir a foto ideal. Então é isso, pessoal, espero que eu tenha passado pela maioria das coisas que a gente precisa resolver antes de ir definitivamente para a foto, né? Vocês tenham percebido como a fotografia de arquitetura começa muito antes de a gente ligar a câmera. Quando a gente cuida desses detalhes, né? O clique ele fica muito melhor, o resultado da foto fica muito mais impactante. Que você tenha gostado desse conteúdo, né?
esse vídeo que eu fiz com tanto carinho para você. Se você gostou, deixa o seu like, inscreva-se nesse canal, divulgue aí para o número máximo de pessoas que você conseguir e fique atento nos próximos vídeos que a gente já vai trabalhar com a câmera na mão e no computador com os programas de edição. Beleza, galera? Um abraço para vocês, beijo, tamo junto, valeu!